invocando a proteção de Deus, o auxílio de Jesus, a colaboração dos espíritos amigos, dos trabalhadores, dos dirigentes espirituais desta casa, invocando a proteção dos nossos anjos guardiões, dos nossos amigos simpáticos que estão no mundo espiritual. Nós damos por aberto essa reunião, a última reunião do ano de 2019, nesta casa espírita, onde nós aprendemos a sermos melhores. Se praticamos, não sei, mas que aprendemos. Nós temos, nesse final de ano, que agradecer mais do que exigir. Vamos então, através da oração que Jesus nos ensinou, agradecer ao ano que estamos encerrando e pedir proteção para o ano que vamos iniciar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra, como ela já é feita nos mundos superiores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. Na noite de hoje, temos como palestrante a nossa irmã Lúcia, trabalhadora da Casa Espírita Seara de Jesus, que tem por abordagem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Vamos vibrar para que a Lúcia encontre facilidade de expor aquelas anotações que ela fez sobre essa parte do Evangelho, para que nós saiamos daqui melhores do que aqui chegamos. Tenha sucesso, Lúcia. Obrigado. Não estava ligado? Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Uma alegria estar aqui. Como disse o nosso irmão, para que saiamos daqui melhores, não por causa da exposição, claro, por causa do estudo do Evangelho, né? Mas esse tema, esse lema, tem que estar conosco diuturnamente. Nós temos que sempre querermos ser melhores. Depois de ouvir uma exposição doutrinária, depois de um dia de labuta, depois de uma noite de sono, enfim, a meta, o grande desiderato de Deus nas nossas vidas é isso, que sejamos sempre cada vez melhores. Então, né, seu Sebastião, agora vamos falar sobre o Sede Perfeitos. É o capítulo 17 que tem esse título, Sede Perfeitos. É uma exortação, né? Como nós estamos. Que começa assim, os caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam.
Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quem registrou foi São Mateus, no capítulo 5, nos versículos 44, 46 a 48. Nós lendo isso aqui, ficamos imaginando os apóstolos perguntando para Jesus, né? Como é agir, como eu tenho que ser para ser uma pessoa do bem, para ser um homem bom, para conseguir levar, né, esse título, ter essa sensação de estar sendo um ser humano bom. Então, Jesus pega firme quando ele diz: amai os vossos inimigos. Nós já procuramos refletir profundamente o que é isso. Amar os inimigos. Você amar aquela pessoa que não gosta de você, que te faz o mal, inadvertidamente. Mas é possível, meus irmãos, e o Evangelho explica isso, dizendo que nós não precisamos ter pelo nosso inimigo o mesmo carinho que temos pelo nosso amigo, mas que nós devemos amá-lo, porque ele é um ser humano imperfeito, tanto quanto nós. Ele diz também: fazei o bem aos que vos odeiam. Também é forte, né? É fácil? Tem que ser um homem de bem. Tem que ter um coração enorme para viver isso, praticar isso. Fazer o bem aos que nos odeiam. Esse odiar, no tempo de Jesus, queria dizer amar menos. Odiar era amar menos. E nós devemos entender assim, fica mais fácil. Fica melhor, né, para a gente se localizar. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Sabe, meus irmãos, isso de orar por aquelas pessoas que nos prejudicam, que nos perseguem e caluniam, que nos fazem o mal, que vibram contra nós, isso tem um valor incomensurável. Isso funciona. Nós temos experiência própria. Vamos orar por aquelas pessoas que nos prejudicam, que nos fazem o mal. Oremos por elas, abençoemos essas criaturas. Que este bem, essa energia boa que a gente envia num esforço, né? Ela volta para nós de maneira muito valiosa, proveitosa para nós. E quando Jesus apresenta um modelo, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É um modelo que Jesus apresentou, porque é claro que nós nunca seremos como o nosso Pai Celestial, né? Mas o modelo está lá. Aliás, Jesus é o grande modelo, né, do bem, é a personificação do bem, do amor. Então, nós temos um modelo. Cabe a nós nos esforçarmos para chegar perto, sempre, cada vez mais perto. E aí, aqui no Homem de Bem, a lição é clara. A orientação dos espíritos nesse texto, que não está assinada por um espírito, mas que fica muito claro que foi um espírito de escola que nos disse isso. Veja o que ele nos diz, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil,
se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Só esse item já contempla a nossa condição de filhos de Deus imperfeitos, mas que se esforçam. Porque o valor está no esforço que nós fazemos. E isso é todos os dias, diante daquilo que aprendemos, que sabemos. Porque todos os dias nós também aprendemos alguma coisa, ou lendo, ou ouvindo, ou na vivência, nas experiências do dia a dia, nós tiramos lições para a nossa vida. O aprendizado é constante em todos os detalhes da nossa vida. Então, nesse aprendizado, nesse entendimento, nos colocar ali, ó, é o que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza, quer dizer, é o que quer fazer o bem mesmo, sem pensar em si. Ah, porque tem este detalhe importante, é pensar no outro, é viver. Claro que temos que cuidar de nós, claro que precisamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, do nosso físico, da nossa aparência, sim. Isso é normal, básico. Mas sempre pensando no outro, olhando para o outro. Aliás, evolução é isso. Nós demonstramos que estamos evoluindo quando alguém disse, quando nós estamos numa determinada altura, mas olhamos para trás e vimos que tem alguém vindo lá atrás pior que nós e nós voltamos para atender o nosso irmão que vem atrás de nós. Isso é evolução. E não seguir quem está lá atrás, que venha, que se vire, não. É olhar para trás e ir lá, socorrer quem vem atrás, dentro das nossas possibilidades, sempre, claro. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Claro, nos submeter àquilo que vai nos acontecendo, porque tudo o que nos acontece tem uma razão de ser, tem a sua razão de ser. Nada acontece na nossa vida por acaso, olha, por acaso. Não, nada é por acaso. Prestemos atenção que tudo o que nós vamos vivendo, precisamos resolver, está na nossa frente, é porque é nosso e está ali por alguma razão. Então, claro que é preciso ter a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ir buscar, né, um pouquinho disso para colocar na nossa vida. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sempre, né? Sempre esta lembrança, esse entendimento de que aqui tudo passa e vai ficar aqui. Esses dias nós nos impressionamos que tínhamos uma amiga, nós a visitávamos num apartamento lindo e, enfim, e ela desencarnou agora, faz um mês talvez. Mas a vizinha dela também é nossa amiga e nossa costureira e fomos lá. Nós sabemos disso, mas foi um choque, meus irmãos, chegar e ver a porta aberta e os homens lá desmontando tudo e os papéis dela, as coisinhas dela amontoadas, porque aí iam levar. Foi eu disse, estão tirando. E o senhor até foi bem gentil, ele disse, era minha tia, estamos tirando, desocupando, né? Vejam, bens temporais. E ela era uma pessoa maravilhosa, tinha muito amor ao que ela fazia, mas tinha o desapego também. Enfim, nós dissemos, ela está bem, ela não precisa mais disso.
são os bens temporais, né? Que só são nossos enquanto estamos aqui. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, porque murmurar, reclamar, não ajuda em nada. Aliás, tira o valor do bem que se poderia ter em aceitar os reveses, as vicissitudes da vida, que, como nós falamos no início, tudo que nos acontece tem a sua razão de ser. Então, que tenhamos a sabedoria para aprender a lição, aprender e com as experiências fazer de nós um ser humano melhor, cada dia. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Será que nós já sabemos viver assim, sacrificar o nosso interesse pela justiça? A justiça para todos, para o outro, mesmo que seja o nosso inimigo. Porque é tão triste a injustiça, né? E aí nós podemos dizer, puxa, Jesus foi o espírito mais injustiçado. Sim, mas ele veio com aquela missão. E para nos ensinar com tudo aquilo que ele viveu. Então, a lição foi dada, foi deixada para nós. Encontra o homem de bem, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Tão bom, né? Fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. É isso que ele quer dizer aqui. Nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a sua ação generosa. O egoísta, aquele que só pensa em si, faz o bem esperando algo em troca. O homem de bem não, faz o bem pelo bem, sem esperar nem um obrigado, nem um valeu. Não importa. Se esse reconhecimento não vem, não importa. O bem que se faz fica registrado no universo, no cosmos, na lei de Deus. Então, não nos ocupemos disso. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Todos os homens vê irmãos seus. Somos todos irmãos, né? Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ficou determinado ali que nós somos todos irmãos. Então, alguém já disse, né, que se nós seguíssemos só um preceito que Jesus disse, só um, quando ele disse, só faça ao outro aquilo que queres que te faça, ou não faça aos outros aquilo que não queres que te faça. Só isso já contempla tudo. Seríamos homem de bem se vivêssemos esse preceito de Jesus. Mas aqui os espíritos generosos, né, vêm nos dar bastantes orientações. Ele diz que o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Se alguém não pensa como eu, deixa. Cada um vai compreendendo ao seu tempo, da sua maneira, cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer a sua evolução. Então, não vamos arrumar confusão com quem não pensa como nós. Cada um tem o seu tempo de compreender, de se modificar e de chegar a essa condição.
Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo. Merece a clemência do Senhor. Forte, né? Aquele que não se importa com o sofrimento do outro, que não faz nada para evitar algo de ruim que ele poderia evitar, é claro que vai sofrer as consequências dos seus atos. Então não é Deus que vem e castiga, não, somos nós que precisamos, que somos livres para escolher, mas precisamos assumir as consequências das nossas escolhas. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. A gente fala isso no Pai Nosso, né? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. E deve ser assim, né? É a lei mais perfeita do cosmos. Nós precisamos admitir, né, que esta lei divina é perfeita. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Outra grandiosa lição de Jesus: olha, julguemos a mulher. Não, Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E alguém atirou? É o julgar, né? Que é muito comum julgar o outro. Não, o homem de bem não julga, ele é indulgente com a fraqueza do outro, quer dizer, cala, auxilia se é possível, se há a oportunidade, se não, cala. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal, não evidenciar o mal do outro. Também não é fazer de conta que não viu ou ignorar, é tentar ajudar, tentar clarear uma situação. Emmanuel diz isso no livro Consolador. E o Evangelho também nos diz, né? Se o teu irmão te ofendeu, vai e fala com ele. Fala, diga, mas depois deixa. Aí a atitude dele é com ele. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Vejamos, ele diz que trabalha incessantemente. Nós, né? O recado é para nós, trabalhar incessantemente. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Nós falamos no início, né? Todos os dias nós podemos ser um pouquinho melhores, que a obrigação é essa, ir nos melhorando. Então, todo dia, cada dia. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. É a generosidade, né? É a bondade para com o outro. O meu talento o outro pode reconhecer se quiser. Agora, eu devo ressaltar o talento do outro. É dar um apoio moral, é dar uma força. É isso que ele diz aqui. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Então, nós não somos nem donos de nós mesmos, né? Estamos aqui com alguns atributos, mas estamos de passagem. E o homem de bem tem que saber disso.
O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais especial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. É o egoísmo, né? O pensar em si. O homem de bem não pensa só em si. Devemos pensar em nós mesmos, como falamos no início, mas não só em nós. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos dos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Se nós quisermos ser respeitados, temos que respeitar. E, mas o outro não reconhece, não viu. Deixemos o outro. Façamos a nossa parte. O importante é, à medida que eu compreendo as minúcias, as miríades dessa lei de Deus que ensina o perdão, o amor, a misericórdia, a compaixão, a generosidade, a piedade, que eu coloque isso em prática na minha vida. Porque se nós não ensinarmos com palavras, que as palavras não dizem tudo, nós podemos ensinar pelo exemplo. E o exemplo arrasta, né? Tem uma frase que diz que o exemplo arrasta. Então, muito mais fácil ensinar pelo exemplo. Muito mais consistente ensinar pelo exemplo. E ele termina dizendo que não estão aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Sim, porque fazendo 50% de tudo o que está dito aqui com bastante rigor, nós já estaremos fazendo essa nossa encarnação valer a pena, cada dia. E tenhamos a certeza que, com o exemplo, nós levaremos nossos irmãos de caminhada pelo caminho da perfeição, pelo caminho dessa evolução consistente, como nós falamos, que precisa que aconteça. Sabe, meus irmãos, num dos livros de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, num daqueles livros, Emmanuel faz uma lição muito interessante. Ele fala que na propaganda é o título, acho que é na propaganda. Ele diz que nós falamos do Cristo. E nós vamos falar aqui para os irmãos. A gente estuda uma lição, vem aqui, passa, parece que é tão simples, ela sabe tudo, faz tudo, isso aí. Nós nos esforçamos para realmente praticar, colocar na prática tudo isso que a gente estuda. Mas Emmanuel diz lá na lição que falar do Cristo é fácil. Fazer propaganda do Cristo é fácil. Ele diz que quer ver nós sairmos por aí, pelos caminhos da vida, fazendo o que Jesus ensinou. Fazendo, vivendo. Porque aí, vivendo, nós estaremos dando o exemplo, né? Estaremos ensinando pelo exemplo. Então, é isso que Emmanuel fala lá na lição. Não é só fazer propaganda do Cristo. Vamos nos esforçar para fazer o que ele ensinou. Para fazer, praticar na nossa vida, no nosso dia a dia. Para vir a ser, né, esse homem de bem, que segundo o Evangelho, esforçai-vos para amar os vossos inimigos, para fazer o bem aos que vos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Quando nós conseguirmos fazer isso, já seremos com certeza criaturas do bem. É isso que o Evangelho quer dizer. É claro que nós sabemos que, como estamos no mundo de provas e expiações,
ainda com a fala, né? Esse detalhe que é importante, mas que às vezes nós valorizamos muito, que é o livre-arbítrio. Nós somos livres. Então, isso muitas vezes traz uma certa acomodação para o nosso esforço para sermos melhores. Então, é pensar que temos que aproveitar cada minuto do dia, da vida, desta vida, né, desta existência, aproveitá-la da melhor maneira, o mais que pudermos. Aí sim estaremos no caminho de ser esse homem de bem. Tem uma mensagem que diz assim: encontre a felicidade. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva num passe de mágica. É mais ou menos assim que a gente vive, né? Achamos que a vida seria tão diferente se pelo menos fôssemos felizes. E assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros fogem para casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens caríssimas para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Uma busca infinda. Anos desperdiçados, diz a mensagem. Nunca estamos satisfeitos. Mas há uma forma melhor de se viver. A partir do momento que decidimos ser felizes, nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a felicidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela pessoa, e jamais está à venda. Quando não conseguimos achar satisfação dentro de nós mesmos, é inútil procurar em outro lugar. Sempre que dependemos de coisas fora de nós para ter alegria, estamos fadados à decepção. É que a felicidade não tem nada a ver com conseguir. Ela consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer feliz o homem sábio, ao mesmo tempo em que nenhuma fortuna satisfaria a um inconformado. As necessidades de cada um de nós são poucas. Enquanto tivermos alguma coisa a fazer, alguém a amar, alguma coisa a esperar, seremos felizes. Então, para ser um homem de bem é muito simples, é simples. Quando tivermos alguma coisa a fazer, todos temos. Precisamos ter alguém a amar, todos temos. E precisamos sempre ter alguma coisa a esperar, é a esperança, que é uma virtude valiosa, que é preciso estar em nós, para que venhamos a ser esse homem de bem. E aí, enquanto tivermos alguma coisa a esperar, somos felizes. Então, nós já somos felizes. Vamos fazer o melhor que pudermos na nossa caminhada, para que a nossa evolução se fortaleça, se faça, apareça sempre mais nas nossas vidas, na nossa caminhada, com os que caminham conosco. Nós vamos aproveitar para desejar um feliz ano novo, que terminemos este ano com muita gratidão, porque sempre teremos motivos para agradecer, sempre temos o que agradecer. E o fato de estarmos aqui, de pé, ter vindo a essa casa, e pela nossa família, e pelas nossas dificuldades, que estamos lá querendo vencer cada dia, agradeçamos, sintamos gratidão por tudo, o que temos e o que não temos, como diz a mensagem. E que tenhamos um ano novo de muitas
boas resoluções. Coloquemos muita esperança e confiança em dias melhores. É o que nós desejamos. Que assim seja. Agradecemos a expositora da noite pelo tema O Homem de Bem. Será que nós somos? Será que nós amamos os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Numa madrugada, eu estudando este capítulo, eu vi que o maior inimigo meu sou eu mesmo. É eu que penso errado, eu que falo o que não devo falar, é eu que sinto o que não devo sentir, é eu que deixo de fazer o que devia fazer, é eu que faço o que não devia fazer. Então, amar aos nossos inimigos pode ser amar a si próprio. Olha, Lúcia, este capítulo talvez seja o mais difícil de ser colocado em prática dos 28, 27 capítulos, mais uma coletânea de prece do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não amamos muitas vezes, Lúcia, nem os nossos amigos, nem nós mesmos, porque se nós estivermos cultivando pensamentos negativos, pensamentos contrários a alguém, nós estamos colocando dentro de nós algo ruim, algo podre. Nós não permitimos que o outro nos bote um defeito, mas nós nos colocamos defeitos. Nós somos maus quando nós criticamos, quando nós reclamamos, quando nós injuriamos, quando nós caluniamos. As redes sociais hoje é um foco de calúnia, de disseminação de maldade. Ela estava falando e eu estava anotando aqui. O amor é um dever? Não. O amor é uma virtude. O dever é eu ir para o meu escritório ou para o meu trabalho, para a minha escola, todo dia e fazer bem. Muitas vezes nós cumprimos com o nosso dever sem amar, porque somos coercitivamente levados, ou não é verdade? Eu tenho que ir ao meu trabalho, mesmo que eu não queira ir, mas eu tenho que ir, porque eu sou obrigado, é dever meu. Senão eu perco alguma coisa. O amor é virtude. O amor, Lúcia, ele é gratuito, ele é sincero, ele é humilde, ele é espontâneo. O amor não se faz esperando recompensa. O amor se faz assim como uma mãe alimenta um filho. Ela alimenta por dever ou por amor? Quando o amor existe, não precisa do dever. Isso vale para os casais, para as famílias, para a comunidade. Nós estamos encerrando um ano difícil, em todos os aspectos. Mas todos os anos são um pouco mais difíceis do que o ano anterior. Mas todos os anos são mais
recentes do que os anos anteriores também, porque nós aprendemos mais neste ano de 2019 do que em 2018. Então, o apelo que a doutrina espírita faz é amor, é caridade. Caridade vem de charitas. Charitas, que é amor divino. Deus ama simplesmente por amar. Não importa. Aí Deus fica naquela, bem no que a Lúcia falou. No capítulo 12, né? Amar os vossos inimigos. Deus ama mesmo que eu faça todas as indelicadezas. Mesmo que eu o provoque, Ele continua me amando. Como é que nós vamos fazer em 2020? Vamos ser um pouquinho melhores do que fomos em 2019. Um pouquinho só. Como é que nós vamos ser amanhã? Último dia do ano. Melhor do que nós fomos no dia 30. Um pouquinho melhor amanhã do que hoje. E a gente vai acrescentando no nosso espírito, na nossa alma, vai como uma esponja absorvendo as palavras do Evangelho trazidas pela Lúcia. Vamos ser homens de bem. Agradecendo ao ano que estamos encerrando, agradecendo esta casa, agradecendo aos espíritos amigos, agradecendo aos dirigentes que zelam por esta casa, os dirigentes mesmo do corpo físico, agradecendo aos espíritos que nos auxiliam. Nós vamos concluir fazendo a magnetização das águas que estão sobre as mesas, pedindo que os bons espíritos coloquem os fluidos necessários a cada um daquele que delas fizer uso. Que lá estejam os medicamentos para o corpo e para a alma. Vamos orar por nós mesmos, por esta casa, pela nossa cidade, pelo nosso país, por toda a humanidade. Vamos orar pelos idosos que estão nos asilos, muitas vezes. Vamos orar pelos doentes que estão nos hospitais, ou nos seus leitos, nos seus lares. Vamos orar pelas crianças que estão também, muitas vezes, órfãos de pais vivos. Vamos orar para que haja paz, harmonia, respeito, bondade e justiça. Vamos orar, repito, por nós mesmos. Vamos, neste momento, orar pelas nossas famílias. Vamos orar para que o ano de 2020 seja melhor, bem melhor do que o ano que estamos encerrando. E assim, vamos passar ao passe coletivo. O passe é uma transmissão de energia, de fluidos benéficos, que os espíritos amigos estão nesse momento aspergindo sobre nós, para que nós possamos receber os fluidos bondosos que Deus tem à disposição de nós, basta que nós queiramos buscá-los. Agradecendo a todos pela presença dos encarnados e desencarnados, agradecendo a expositora Lúcia,
nós damos por encerrado esta reunião com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra, como ela já é feita nos mundos superiores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Deus, de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder e a glória